Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Amarelas On Air, programa de entrevistas de Veja. Eu sou Clarice Oliveira, esta aqui é a nossa terceira temporada e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Prefeito, seja muito bem-vindo, é um prazer ter o senhor aqui. Obrigado, Clarice, uma honra estar aqui com vocês, né? Ainda mais ser entrevistado por você, que tem uma história tão bacana, foi tão rápido, né? E tão produtiva. E está aqui na Veja, que tem realmente um jornalismo fantástico. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço, mas eu faço aí uma correção, é porque eu acho que eu disfarço bem, entendeu, prefeito? Eu sou não sou tão nova assim, mas, de qualquer forma, eu queria aproveitar para já abrir essa entrevista aqui com o senhor, falando um pouquinho sobre como o senhor tem aí um grau de conhecimento relativamente pequeno aqui na cidade de São Paulo, uma vez que o senhor assumiu após a morte de Bruno Covas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua história, explicasse um pouco como o senhor chegou até a Prefeitura de São Paulo, falando um pouco da sua trajetória política e também olhando um pouco para frente, o que o senhor vê aí para o seu futuro. Olha, Clarice, a gente está trabalhando muito todos os dias, eu acho que vai acontecendo as coisas de acordo com o tempo for transcorrendo, né? Nós disputamos a eleição em 2020, o Bruno como cabeça de chapa ou de vice, evidentemente a exposição do Bruno, e tinha que ser assim, porque todas as eleições são assim, onde a cabeça de chapa é que deve aparecer mais. Eu nunca disputei uma eleição executiva. Fui eleito vereador por 2 vezes, me elegi em 2012, me reelegi em 2016. Tenho muito orgulho do trabalho que eu desenvolvi na Câmara Municipal, muitos projetos, muita fiscalização. Agora, com relação ao grau de conhecimento, acho que tudo tem seu tempo. A gente tem 2 pesquisas, 2 recentes, né? Por exemplo, você tem a do IPESP, do cientista Lavareda, que a gente tem feito constantemente, dá um grau de 75% dentro da seguinte pergunta: quem é o prefeito de São Paulo? As pessoas respondem Ricardo Nunes. Mas agora respondem já, citando nominalmente o senhor, as pessoas já, hoje em dia, pelas pesquisas de vocês, 75% da população de São Paulo, dos entrevistados, Ricardo Nunes. Citam nominalmente o senhor. Nominalmente o meu nome, isso. Da Paraná, já a pergunta é diferente. Você conhece o prefeito? Aí já vai para 40%, né? Eu acho que as pessoas ainda não conseguem ter aquela coisa assim, de me ver tanto, né? E não criar aquela relação de se considerar conhece, de se considerar próximo, né? Sabem quem o senhor é, mas não considera que o conhece, porque não tem ali uma familiaridade com o trabalho político que o senhor fez até agora, talvez? Talvez seja isso. Mas se a gente pegar assim, de outros históricos de vices que assumiram, os dados são bastante positivos, até não é nem por muito mérito meu, não. Em 2021, por exemplo, que a gente viveu o pico ali da pandemia, teve ali entre abril e maio, a gente tinha uma média móvel de 270 pessoas, né? São Paulo se tornou a capital mundial da vacina, então eu estava sempre dando entrevistas falando, olha, amanhã vai vacinar quem tem 48 anos, depois de amanhã quem tem, sei lá, 40 anos, hoje temos 1000 leitos de UTI, está ocupado tantos %. Então todos os dias a imprensa cobriu muito essa cidade que se tornou a capital mundial da vacina, eu dando informações sobre as questões do estado que a cidade se encontrava no combate à pandemia. Então talvez isso tenha me dado um pouco mais de visibilidade. Mas ainda assim, é uma visibilidade que vai aumentar quando chegar na eleição do ano que vem, que é um processo normal, as pessoas falam, mas isso é um processo normal. O muito importante é que nessa pesquisa do Paraná, por exemplo, a avaliação do governo aprova em 51%. Do IPESP, 32% ótimo e bom, 31% regular e 30% ruim. Quer dizer, os dados são positivos, apesar de que, Clarice, tem uma questão que a gente precisa considerar. Entre janeiro e março, né, essa cidade chove muito, tem todos os seus problemas por conta do volume de chuva, de uma cidade que cresceu de uma forma desordenada e que a gente está agora desenvolvendo um trabalho muito importante. Por exemplo, o Bruno Covas fez 14 piscinões, eu já entreguei mais 3, estou com 5 em obra, vou dar início de obra mais 5, de resolver a questão da drenagem ou minimizar a questão da drenagem. Então, quando chove muito, a gente tem problemas na cidade e acaba dando reflexo na questão do cidadão com o prefeito. Mas, prefeito, o senhor provocou alguma polêmica aí recentemente numa entrevista que o senhor concedeu
dizendo que queria ser lembrado como prefeito que arrumou a casa. E teve gente ligada a Bruno Covas que não gostou muito, porque acha que passou a impressão de que o senhor avalia que estava uma bagunça e o senhor organizou. Como que o senhor rebate isso? Se o senhor acha que essa situação que o senhor tem em São Paulo hoje é um mérito seu ou é um mérito de uma gestão que o senhor herdou? É um mérito de uma gestão que não começou só do Bruno, começou em 2017. Hoje, por exemplo, nós temos 20, se não me engano, 23 ou 24 contratos de PPPs e concessões assinadas que começou na gestão do prefeito João Dória em 2017. Por exemplo, eu assinei agora a concessão dos terminais, que iniciou lá em 2017 e 2018. Fiz agora a concessão dos cemitérios, do serviço funerário, que também começou lá atrás. São questões que estavam paradas no Tribunal de Contas e a gente conseguiu destravar e concluir as ações. Por exemplo, eu assinei a concessão do AMB, mas começou lá atrás, né? Os processos demoram bastante. Tem uma coisa importante que eu sempre falo, é gestão Bruno Covas. Se você pegar toda a placa de inauguração de toda a obra, e eu estou fazendo muita inauguração, só de UPA inaugurei 9, estamos com 9 em construção, hoje tem 1.300 obras acontecendo simultaneamente na cidade, em todas as regiões da cidade. Eu sempre digo, e é justo que seja, gestão Bruno Covas. Evidentemente, quem hoje representa a gestão sou eu, né? E naquele contexto daquela pergunta, ele dizia o seguinte da questão financeira, que eu era um especialista em finanças, porque eu fiquei 8 anos na Câmara, me especializei na questão financeira, eu falava que São Paulo... O senhor relatou orçamento, né? Acho que é legal a gente tempo. Explicar um pouco. De 8 anos que eu fiquei na Câmara, eu fiquei 7 na Comissão de Finanças e 1 ano na CCJ. Desse meu tempo todo, de 8 anos, relatei orçamento várias vezes, a LDO, e participei de todos os orçamentos da cidade. Então, eu me especializei nessa questão das finanças públicas da cidade de São Paulo. E eu dizia que a São Paulo hoje tem a classificação de AAA, alto grau de investimento, baixo grau de endividamento. Para a gente ter uma comparação, o que quer dizer isso? Miami é AA, né? Então você vê, São Paulo está numa condição financeira melhor do que Miami, de um país de primeiro mundo. E dentro desse contexto eu fiz um acordo com, na época então, o governo do presidente Jair Bolsonaro, da dívida da cidade de São Paulo de 24 bilhões de reais, aonde nós pagávamos 280 milhões todo mês. Todo último dia do mês, eu sempre brincava, hoje chegou o dia de fazer o Pix, né, que não era Pix, mas todo o último dia do mês a gente tinha que pagar 280 milhões da dívida da prefeitura com o governo federal. E num acordo muito importante para a cidade, que a gente fez com o governo do presidente Jair Bolsonaro, nós zeramos essa dívida, fazendo o encontro de contas entre a dívida da cidade com a ação judicial do Campo de Marte, que começou lá em 1932 e entramos com a ação em 1954 ou 56, portanto décadas, e a gente fez esse encontro e zeramos a dívida. E eu dizia que a gente colocou a casa em ordem. Então, agora eu estou relatando e dizendo das coisas que eu estou fazendo, né? Das coisas que a gente está conseguindo desenvolver, que evidentemente tem toda uma origem lá de trás. A gente pegou em 2017, a imprensa mostrou bastante isso, como é que a gestão de 2017 recebeu a prefeitura da gestão passada. Falar de creche, tinha milhares de crianças. Gestão passada, o senhor considera então a gestão de Fernando Haddad? É isso, a gestão, lá de trás, porque o senhor passada. Considera que vocês estão vindo numa continuidade do mandato de João Dória. E Clarice, se você pegasse em 2017, o João ganhou a eleição do primeiro turno, aí ele sai, o Bruno assume, né, dá continuidade nessa gestão. Em 2020 tem as eleições, e o que as eleições dão de resultado? Da continuidade daquela gestão. Portanto, é uma continuidade de gestão. E infelizmente, perdemos o Bruno e eu estou dando continuidade. É um processo natural, né, que aconteceu. Foi vitoriosa a eleição de 2016, deu continuidade. Bruno relege, e eu estou dando continuidade nessa gestão que começou lá atrás. Então, é um processo natural. Tem gente que quer ficar criando... isso aí foi um rapaz que acabou tendo que sair do governo e fez um comentário lá infeliz. O senhor acha que é retaliação por ele ter sido removido do governo depois da mudança de gestão? Eu acho que as pessoas elas pensam das pessoas conforme a sua mente trabalha, né? Tanto é que o Fernandão,
que é o presidente do PSD municipal, me mandou um WhatsApp, olha, puxa, que coisa chata, mandei inclusive um WhatsApp lá para o jornal que fez essa matéria. Sem importância esse tema, né? Todo mundo sabe do carinho e do respeito que eu tenho pela memória do prefeito Bruno Covas. Toda a nossa equipe tem trabalhado bastante para a gente poder fazer uma cidade melhor, poder entregar mais e também respeitar a memória do Bruno. Prefeito, para quem acompanhou ali mais de perto a política aqui de São Paulo no decorrer dos últimos tempos, sabe que o PSDB teve ali um peso grande na política local, pensando também no âmbito estadual, e é muito interessante a gente ver a possibilidade de o PSDB abrir mão mesmo desse protagonismo para, então, tentar alçar o senhor a essa reeleição. Queria que o senhor falasse um pouco das negociações para essa chapa de reeleição que o senhor está querendo montar, como estão as conversas com a cúpula do PSDB e também com outros partidos, passando também pelas relações com o governo de São Paulo, o governador Tarcísio e assim por diante. Olha, Clarice, assim, negociação para a eleição está muito longe, né? Mas a gente sabe que ela começa assim que começa a eleição anterior, prefeito. Mas a eleição passada, o presidente e o governador agora completaram 100 dias. Evidentemente... No dia 1 já estavam discutindo a próxima eleição. Já estavam discutindo, né? Mas assim, de concreto, evidentemente você vai conversando, vai falando com as pessoas, mas de concreto vai acabar acontecendo lá próximo das convenções no ano que vem. O que tem hoje? Eu acabava de dizer que a nossa gestão é uma continuidade, né, da gestão que começou em 2017, né, da gestão Bruno Covas, e essa questão da continuidade. Pega, por exemplo, o caso do PL. O PL fez parte da gestão passada, que começou em 2017, fez parte da nossa coligação em 2020, continua na nossa gestão. E o que eu tenho falado? Gente, o PL está com a gente já de uma relação antiga, de uma gestão que tem sido aprovada. Não tem porquê, né, do meu ponto de vista, óbvio, cada um vai ter o seu ponto de vista, né? Ricardo Salles deve ter um ponto de vista diferente. Com certeza, ele tem um ponto de vista diferente. Eu respeito o ponto de vista de que ele queira ser candidato e eu acho que é importante, até pelo nosso Estado democrático, que ele respeite o ponto de vista de eu achar que é natural que o PL continue comigo, porque nós estamos dando uma condição. O PL faz parte do governo. E fez parte da nossa eleição em 2020, da nossa coligação. Com relação ao PSDB... Mas até aí João Dória também foi Bolsonaro até o último fio de cabelo e depois tudo mudou, né? Acabou, eles tiveram ali um problema, um desentendimento, né? Para eu ter desentendimento um belo desentendimento, né, prefeito? O senhor está sendo muito gentil, né? Foi uma briga que destampou, assim, para uma coisa de proporções grandes que envolveu políticas nacionais e que teve os dois como protagonista de um embate em plena pandemia. O que, na minha avaliação, trouxe prejuízos para São Paulo, tanto no estado quanto para a cidade. O senhor concorda com essa avaliação, nessa briga? Ruim? Foi ruim? Olha, eu acho que toda briga é ruim, não tem briga boa, né? A não ser aquela que é a briga que acontece lá no UFC, que é profissional, mas fora dessas questões, qualquer briga é ruim, né? Sempre vai ter um ganhador ou um perdedor. Eu acho que é ruim. O que eu tenho procurado fazer, Clarice, é ter uma boa relação com as pessoas. Como prefeito de São Paulo, é muito importante que eu tenha uma boa relação com o governo federal, que eu tenha uma boa relação com o governo do estado, que eu tenha uma boa relação com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com os tribunais de contas. Evidentemente, em muitos momentos, algumas ações deles eu sinto que não é bom para a cidade, eu me sinto desconfortável, eu faço legitimamente a minha reclamação de forma coerente. Agora, você tocar essa cidade, né, não dá para ser uma pessoa que vai ficar arrumando muita confusão, porque você acaba atraindo a confusão para a cidade. Eu tive agora, por exemplo, semana retrasada lá em Brasília com o ministro Alexandre Padilha, tratando de coisas de interesse da cidade. Com o governo Lula, a relação está bem positiva, bem aberta nesse momento. O senhor vê um diálogo forte entre a cidade de São Paulo e o governo federal na atual gestão? Sim, acho que uma coisa muito positiva, as pessoas sabem que eu sou do diálogo. Semana retrasada o ministro Flávio Dino me ligou, tive uma conversa longa, inclusive tive dele
algumas questões que nós discutimos, que eu até imaginava que ele seria contra. Por exemplo, dá um detalhe para a gente dessa conversa. Por exemplo, eu dizia para ele o seguinte, falei, ministro, com relação à questão da Guarda Civil Metropolitana, hoje nós temos 5.850 GCMs na cidade de São Paulo. Eu estou com mais 1.000 na academia, eu fiz o concurso, estou com 1.000 na academia, começa em junho, e outros 500 entram na academia logo que esses saírem, então vai até o final do ano mais 1.500 policiais da Guarda Civil Metropolitana. Eu falei, a gente precisa fazer uma alteração, uma emenda constitucional para que a gente, pelo menos das guardas civis metropolitanas das capitais, elas tenham o poder de polícia de uma forma mais clara. Porque a gente tem decisões judiciais que estão prejudicando a cidade. Por exemplo, eu tive um juiz agora que soltou uma traficante, que a Guarda Civil Metropolitana prendeu em flagrante, ela com uma grande porção de crack, na Cracolândia. Ele soltou dizendo o seguinte, olha, a Guarda Civil Metropolitana não é polícia e não poderia ter prendido a pessoa. É o cúmulo do absurdo, né? Uma decisão dessa, porque se a traficante estava ali com a droga, né, porque foi um GCM que prendeu, ele acabou soltando a traficante. Eu digo cúmulo porque nós estamos numa luta intensa contra o tráfico na Cracolândia que acaba com milhares da vida das pessoas. Aí eu tenho outros juízes que reafirmam as prisões, são muitas prisões, da Guarda Civil Metropolitana, da GCM, da Polícia Civil. Nós tivemos mais de 180 traficantes presos nesses últimos tempos, ali só naquela região. Né? Então, por exemplo, foi um tema. E eu imaginei que o ministro Flávio Dino pensava ao contrário. Ele falou, você está correto, eu penso igual você. Já vou pegar uma minuta e levar para o presidente Lula para que a gente possa promover essa sugestão de alteração. O senhor está sentindo, então, uma receptividade bem grande dentro do governo Lula. O ministro Flávio Dino se comprometeu a levar uma minuta para o presidente para defender que seja intensificado ali ou reconhecido com mais clareza o poder de polícia das guardas civis. Isso nacionalmente, para ser levado para o Congresso Nacional. Exatamente. Para melhorar essa legislação. Exatamente. E isso, o senhor sentiu esse compromisso já do ministro Flávio Dino, mas ele chegou a antecipar para o senhor alguma posição do presidente Lula a esse respeito? Não, ele disse que ele era favorável e que levaria para o presidente Lula. Ia consultar Lula. O presidente. Mas o fato do ministro já ser favorável ajuda bastante. O outro tema que eu falei... o próprio Lula tem dito para os ministros dele que ideia de ministro é ideia de ministro, que enquanto ele não aprovar e não passar pela Casa Civil e não tiver todo o trâmite, não pode ser considerado ideia de governo, né? Então a gente está tendo uma certa cautela aí com as ideias de ministros que às vezes estão escorregando, por exemplo, quando a gente fala de tirar o Uber, substituir pelos Correios na cidade de São Paulo, quando o senhor pensa aqui em mobilidade, o que o senhor acha dessa ideia? Impraticável, né? Com todo carinho ao ministro Marinho, mas não tem como você fazer uma substituição dessa. A gente está falando de, aqui em São Paulo, 200 mil motoristas, não faria especialmente do Uber, mas 200 mil motoristas que atuam em aplicativos, né? E que tem uma lógica totalmente diferente do que a lógica daquilo que é estatal, né? Uma lógica da questão do privado. Até entendo a boa intenção, né? Mas na prática não funcionaria. Mas deixa eu te falar um outro item rapidinho claro, que eu falei com o ministro Flávio Dino. Que eu falei para ele, outra questão, ministro, eu lancei uma licitação para a gente pôr 20 mil câmeras na cidade de São Paulo, essa questão dessa onda, da sensação de insegurança, apesar dos índices, né, não terem se agravado, e de que algumas situações especiais de criminalidade acontecendo no centro, com aquele pessoal da bicicleta, essas ações terríveis que a gente precisa enfrentar muito fortemente, e essas câmeras com reconhecimento facial. Eu falava, ministro, era importante que o Ministério colocasse uma norma com relação a essa questão para cidades, porque envolve a questão da LGPD. A questão da lei de isso que eu ia falar, gente, entrar num esquema meio Big Brother aí, que com certeza vai haver também alguma reação, porque a legislação atual ainda não garante isso de forma muito concreta, né? Prefeito, eu posso estar errado, o senhor, desculpa, eu não domino tanto o assunto, mas existem ainda questões relacionadas às informações pessoais, a dados e essa coleta no ambiente aqui na cidade de São Paulo de informações pessoais, não poderia ser um problema também? Então, pode ser um problema se a gente não tiver exatamente quais são as regras, quais são os parâmetros, quais são os mecanismos de proteção de dados. E o que eu sugeri, pedi a ele? Se o senhor for a favor dessa questão do uso da tecnologia da inteligência artificial, que o Ministério pudesse dar para as cidades os parâmetros de segurança. E aí a gente consegue evoluir. O que a gente não pode é ficar nessa discussão
tem segurança, não tem segurança com relação à proteção de dados? Se a gente estipula quais são as regras para a proteção dos dados, aí nós podemos caminhar. E ele falou, olha, eu sou a favor dessa questão do reconhecimento facial. Eu falei, puxa, que ótimo. Então, você percebe que é importante... O senhor está se surpreendendo com algumas posições no Ministério da Justiça que o senhor imaginou que, por ser um governo petista, teria posições diferentes. O senhor está sentindo... Exatamente. E acho que é importante a gente colocar isso. Porque o que interessa, Clarice, é quem está lá na ponta. É uma pessoa que está andando na calçada e acaba vindo um delinquente e dá uma gravata na pessoa, tira dela ali o seu objeto pessoal e tira a sua dignidade. Porque uma pessoa, quando ela é agredida, né, ela também ela se sente, não só a perda da questão material, mas a perda da dignidade da pessoa, da agressão sofrida. E a gente tem que ter um combate muito forte a todo tipo de criminalidade, porque isso repercute na cidade como um todo. Evidentemente, em primeiro caso, mais importante é a pessoa, mas do contexto da cidade. Eu estou conseguindo fazer um trabalho muito importante, junto com toda a nossa equipe, de fazer uma grande geração de empregos na cidade, de atrair empresas para vir para cá. E a grande questão de diminuição de desigualdade social será a oferta de emprego e renda. Né? Só no ano passado, entre o saldo positivo entre admissões e demissões foi de 186 mil empregos. Né? Pega admissão e demissão, saldo positivo de 186 mil empregos. Agora, como é que a gente consegue gerar emprego? É tendo uma cidade desburocratizada, que dê oportunidade, que tenha mão de obra qualificada para poder trabalhar, que tenha segurança, que tenha vaga para as crianças na creche. Hoje a gente tem vaga de criança para todas, né? Não tem nenhuma criança sem vaga de creche na cidade de São Paulo. De que a gente possa ter um sistema harmônico de desenvolvimento. Então, todo esse processo, a questão da segurança faz parte, a questão do transporte, a questão da zeladoria, né, é um conjunto de ações para a cidade ir desenvolvendo cada vez mais como já vem sendo feito. Prefeito, eu queria trazer aqui um assunto que está provocando bastante polêmica no decorrer das últimas semanas, que é sobre essa estratégia que o senhor tem bancado aqui na cidade de São Paulo para remoção de barracas que estão sendo colocadas por pessoas em situação de rua e acomodadas ali nas vias públicas. O senhor está com um projeto grande aí para fazer essa desocupação dessas barracas e para dar uma assistência para esse público. Como que o senhor está reagindo, inclusive às críticas que estão sendo feitas pelo lado oposto? Eu falo principalmente de um potencial adversário que o senhor vai ter nas eleições do ano que vem, muito provável que a Guilherme Boulos está fazendo uma oposição muito forte ao senhor nesse trabalho. Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho em que pé que está isso, como que o senhor está respondendo a essas críticas e o que o senhor está fazendo para evitar que esse assunto vire um problema maior aí na sua gestão. Olha, Grace, acho que a gente precisa tratar dos temas com muita tranquilidade e com muita seriedade, sem fazer o uso daquela situação que a pessoa está vivendo naquele momento de forma política, como esse rapaz que você citou está fazendo. A gente fazer uma ação para defender que as pessoas fiquem na rua, no sol, na chuva, sem ter um local de dignidade para se alimentar, sem ter um banheiro, está totalmente equivocado e é o inverso do que a gente pensa que a gente está fazendo. O que a gente defende é o seguinte, que as pessoas têm que ter acolhimento, que o poder público tem que dar condições para essas pessoas viverem com dignidade. E é isso que a gente está fazendo. A gente ampliou o serviço de acolhimento, nós criamos novas políticas públicas para acolhimento, que é os CAIs, o Centro de Acolhimento Especial, as Vilas Reencontro, o aluguel de hotéis. Só em hotéis eu tenho 3.500 vagas hoje. Hotel que fornece tudo como se a gente tivesse ido lá e contratado o hotel, televisão, frigobar, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, principalmente para as famílias com criança e para idosos. As vilas Reencontro são vilas maravilhosas, que têm as casinhas modulares de 18 metros quadrados, e todo esse trabalho ele é feito com o acompanhamento de assistente social, com oferta às pessoas de cursos profissionalizantes para que eles possam se reintegrar no mercado de trabalho. Ou seja, é um trabalho que tem a porta de entrada e tem a porta de saída para as pessoas. Quando você defende que a pessoa tem que ficar ali naquela situação indigna no meio da rua, você está fazendo com que aquela pessoa não tenha uma expectativa de futuro melhor.
Como é que alguém que está ali na rua consegue tomar um banho para poder levar um currículo? Vamos ser realista. A gente precisa ser realista. Mas a dúvida, prefeito, é o que fazer quando a pessoa se recusa a sair? Quando ela está ali, porque a gente sabe que nem tudo é tão simples. O simples fato de tirar essa pessoa dali e deslocá-la, às vezes, para um lugar onde ela não consegue ter acesso a coisas que ela considera importantes naquele momento. Por exemplo, se ela está numa região central que lhe permite conseguir algum dinheiro, algum bico, mesmo que seja pedir dinheiro no semáforo, onde ela consegue juntar alguma coisinha ali, são circunstâncias que a levam para determinados pontos da cidade, onde ela vê mais oportunidade. Ou aonde ela tem uma rede, aonde há outras pessoas, aonde tem às vezes acesso a drogas. A gente sabe que tem muita coisa que interfere e às vezes essa pessoa não quer sair. E se ela não quer, como fazer esse trabalho? Porque a dúvida é, as barracas vão ser removidas de qualquer forma, se a pessoa resiste, e aí não é, mas não vai ser com o uso da força. Mas não é uma forma de força você fazer uma coisa contra a vontade de outra pessoa. Então, os fatores são muitos aí, né? Clarice, para isso que existe o poder público, para regular as ações da cidade, para manter uma harmonia na cidade. A gente tem que ter garantido o direito de todos. As pessoas têm o direito de ir e vir, de fazer o uso da calçada. As pessoas têm o direito de ter uma cidade que esteja de uma forma ordenada. Quando a gente vê uma situação dessa, que a pessoa monta lá, por exemplo, uma tenda fixa, nesses casos a gente pede para desmontar. Se a pessoa não desmontar, aí sim nós vamos fazer a retirada. Se ele tiver lá uma barraca dele, esses iglu, e a gente pedir para desmontar, e ele desmontar, não tem problema nenhum. Ele pode montar de noite? Pode montar de noite. Mas a gente precisa garantir, né, que a cidade tenha a sua ordem. É muito importante que as pessoas percebam que o direito de um vai até onde começa o direito do outro. O meu direito vai até onde o seu direito começa. O seu direito vai até onde o meu direito começa. E a gente vive numa sociedade. Quando a gente vive numa sociedade, as pessoas têm que cumprir as regras para todos. O que a gente precisa entender é que a prefeitura está dando as condições para as pessoas, inclusive quem está ali no centro, para poder, como você citou agora, de utilizar daquela situação para poder obter alguma renda. Nós estamos oferecendo... Porque isso é um fator que é importante para a pessoa, que ela se colocam em pontos e se unem em muitas delas, inclusive em alguns pontos, porque ali há alguma oportunidade para ela, não é aleatório, né? Uhum. Não, com certeza. Agora você vê, a pessoa entrar com uma ação na justiça para falar o seguinte: a prefeitura tem que deixar as barracas em todos os cantos da cidade, tem que deixar as barracas nas ruas, nas praças, nas calçadas. Não é razoável. O senhor acha que é uma ação só eleitoreira do seu adversário? Eu acho que é equivocada, é a forma como ele vê as pessoas, né? Então ele acha que a pessoa vai ficar naquela situação sem nenhuma dignidade e ele acha que aquilo é razoável. Eu não acho. Eu tenho certeza que qualquer pessoa de bom senso, qualquer pessoa que tem um pouquinho de amor no coração, vai entender que enquanto você está lá no seu quarto, na sua cama, a pessoa está ali ao relento. Enquanto você vai fazer o uso do seu banheiro, a pessoa está ali e não tem um banheiro para usar. O que tem acontecido? Vamos ser muito claros com relação a esse tema. Muitas daquelas barracas, as pessoas fazem necessidades dentro da barraca. Então, não é razoável isso, não é digno, não é digno. Então, tem uma questão que as pessoas precisam compreender, que eu, como prefeito de São Paulo, eu preciso dar o acolhimento às pessoas e eu preciso manter a ordem da cidade. A cidade não pode virar uma bagunça, cada um querer fazer o que quer. Ninguém pode fazer o que quer quando você fere e você atinge o bem de toda uma coletividade, né? Agora, eu tenho muita tranquilidade com esse tema, porque a gente está dando um acolhimento assim muito humanizado, a gente está fazendo uma abordagem muito humanizada. O que a gente vê primeiro é como é que a gente vai ajudar aquela pessoa, como é que a gente dá a mão para aquela pessoa, não como é que a gente empurra para aquela pessoa ficar naquela situação. É o contrário, a gente está procurando fazer com que ela saia. Eu vou nos nossos abrigos, o carinho que eu recebo das pessoas, quantos depoimentos de pessoas que estão nos nossos abrigos hoje e que me dão presente, que falam: olha, você é um prefeito que tem coração, que está cuidando da gente.
tem café da manhã, tem almoço, tem café da tarde, tem jantar, tem carinho, tem caminhamento. São milhares de pessoas que estão conseguindo se reinserir no mercado de trabalho, que estão ou voltando para o seu estado ou município, ou que estão arrumando emprego. Eu tenho certeza que as pessoas aqui, a população de São Paulo pode ficar tranquila. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou acompanhando, eu tenho uma equipe que é uma equipe que trabalha com o coração para dar um atendimento humanizado, que a gente não pode aceitar que a pessoa use disso politicamente, usando de uma situação de vulnerabilidade da pessoa para poder se sobressair e fazer um discurso que não é razoável. Agora, prefeito, o seu discurso é bem diferente do que a gente via de um dos integrantes da gestão que o senhor disse compartilhar, que é João Dória, que fez uma ação na Cracolândia, que foi duramente criticada por alguns dos seus adversários, sob o argumento de que foi uma forma muito truculenta de tratar desse assunto. O senhor acha que Dória errou? A gente teve, de fato, uma pulverização de núcleos em volta da cidade, que agora o senhor tem que administrar. Que críticas o senhor faz a João Dória no tratamento dessa questão da Cracolândia, essa questão da população em situação de rua? Olha, Clarice, o que é importante? Assim, a gente poder separar bem, você está separando, mas só para deixar bem claro o que é pessoa em situação de rua e o que é Cracolândia, né? Às vezes as pessoas, aproveitam a oportunidade aqui, às vezes as pessoas elas misturam as coisas, elas são coisas totalmente distintas. Quando o então prefeito João Dória fez as ações em 2017, ele ganhou a eleição em 2016, no primeiro turno, assumiu em 2017, na Cracolândia, tem um fator que a gente precisa considerar. O que ele teve de herança da gestão passada? Uma gestão que fez o Bolsa Crack, que elevou a quantidade de pessoas usuários de droga. Quando o prefeito da época deu o Bolsa Crack, deu dinheiro para as pessoas que são dependentes do crack, aqueles dependentes não foram jogar na loteria, não foram comprar o bilhete da raspadinha, eles foram no traficante comprar crack. E aí aumentou, foi para 4 mil usuários de crack. E as imagens estão aí das matérias de todos os meios, inclusive da Veja, de todos os meios de fotos do que tinha. Então ele pegou uma situação de colapso, que precisava fazer ali uma ação. Como é que aconteceu naquele momento? É difícil a gente poder avaliar, porque cada momento é momento. Eu tive agora que fazer uma ação na Praça Princesa Isabel, e não vou te negar não, eu fiquei com meu coração apertado, porque você não sabe o que pode acontecer quando você tem uma organização criminosa que usam de escudo aquelas pessoas que são usuários do crack. São pessoas do mal, que a gente precisa combater muito firme. Você sabe que acho que até dentro da criminalidade, o cara que vende o crack agora é essa K9, que é um negócio terrível, preocupantíssimo, muito preocupante para todos nós. São pessoas que não estão nem aí com a vida das pessoas. Eles querem enriquecer utilizando da situação das pessoas de poder vender esse tipo de droga que é terrível. Não que as outras drogas, eu sou absolutamente contra a droga. Mas até um traficante que vende crack, eu já até escutei falar que eles sequer têm respeito lá entre essa turma deles aí. Agora, uma curiosidade, só um parênteses, qual a posição do senhor a respeito de legalização da maconha, por exemplo, ou flexibilização desse tipo de droga? O senhor é a favor, é contra? Eu sou contra, com exceção dessa questão do canabidiol, que é para uso medicinal. Agora, com relação à liberação, e eu vou te dizer, Clécio, eu vim da periferia, eu morei no Parque Santo Antônio, então eu vivi. Tem uma coisa muito importante assim que eu carrego, é de que meu pai era classe média alta, ele foi montar um negócio, não deu certo, e a gente foi morar no Parque Santo Antônio. Eu saí da escola privada para ir para a escola pública. Então eu vivi no Parque Santo Antônio. Na época era uma das regiões mais violentas da cidade de São Paulo. Então eu vivi o que é amigos meus caírem nessa bendita droga e muitos morrerem. Muitos irem para o crime, muitos serem mortos por policiais, muitos serem mortos pelo uso de droga. Então, eu estou te dando aqui um depoimento de uma pessoa que viveu a periferia. Você liberar isso vai ser um negócio terrível. A gente está agora vendo essa questão dessa introdução dessa nova droga, do K9, que é assustador. É assustador. Eu não sou contra, eu sou absolutamente contra liberação de drogas no nosso país. O senhor
costuma se posicionar aí como uma pessoa de viés ali mais conservador. O senhor é um crítico ferrenho ao PT e apesar de existir aí o nome de Ricardo Salles, que começa a ser colocado na disputa pela Prefeitura de São Paulo, o senhor está falando em tentar afinar aí essa aliança e torná-la permanente com o PL. O senhor tem alguma preocupação de soar como bolsonarista? Não, porque eu não sou, né? Acho que sou assim. Eu sou palmeirense, por exemplo. Se alguém falar assim, você é palmeirense, eu sou. Eu vi essa camisa do Palmeiras, eu vou no jogo, eu torço. Ontem. Porque a gente tem vivido aí anos na política brasileira que é Lula-Bolsonaro, né? Uhum. E isso tende a se refletir de alguma forma nas disputas locais. O senhor não tem receio, porque a gente, eu cito o João Dória mais uma vez, ele foi bolsonarista até onde precisou ser, quando ele estava disputando uma eleição e onde isso era uma questão positiva para ele. Não, eu não sou. Sou muito grato ao presidente Bolsonaro pelo acordo que ele fez com a cidade de São Paulo, onde a gente se livrou de uma dívida de 24 bilhões de reais. Tudo aquilo que o presidente Lula fizer para a cidade de São Paulo, eu serei grato a ele. Eu sou do MDB, eu me filiei, Clarice, no dia que eu tirei meu título. Você vai ver pouquíssimos políticos assim que têm uma história de participação da política como a minha. Não que não exista, estou dizendo que serão poucos. No dia que eu tirei meu título, com 18 anos, eu me filiei no MDB. Eu tenho uma história no MDB. Amanhã eu posso mudar de partido? Posso, mas eu creio que não. Você está sendo assediado por outros partidos para mudar nesse momento? Qualquer prefeito de São Paulo é assediado por qualquer partido, né? Pode contar para a gente quais? Não, as pessoas convidam, né? Que convites que o senhor já teve? Já tive do PSDB, já tive do PL, já tive do Podemos. Do próprio PL? Já tive de vários partidos, isso. Mas não assim, algo formal, né? Não algo assim formal. O PSD costuma convidar todo mundo, nunca convidou o senhor? Eu tenho uma relação muito boa com o Gilberto Kassab. Aliás, tenho mais do que uma relação boa, tenho uma gratidão. Quando eu assumi no dia 16 de maio que o Bruno faleceu, foi para mim muito difícil. Aquele momento da pandemia, eu não estava preparado ali emocionalmente, psicologicamente, vencer aquele momento de dor de perder um amigo, um irmão, e ter que tocar a cidade no momento de pandemia. O que eu passei, Clarice, não foi fácil. E o Gilberto Kassab foi muito bacana comigo. Eu ia na casa dele, ligava, ele me dava conselhos. Muitas das ações que a gente foi tomando, ele me ajudou bastante. Ele foi muito cordial comigo, muito bacana, muito bacana. Agora, eu tenho uma relação boa com eles, com todos, né? Quando você assume uma prefeitura desse tamanho, você tem que estar o tempo inteiro conversando com todo mundo. Eu tive agora esses dias Tem muita gente do MDB que vai com Lula e o senhor tem uma posição bem crítica ao atual presidente, né? Eu acho que ele tem alguns posicionamentos que eu discordo, né? Agora, dentro do MDB, por exemplo, eu recebi esses dias a ministra Simone Tebet, o ministro Jader Filho, o meu presidente, o deputado Baleia, o deputado Isnaldo, que é o nosso líder lá na Câmara, que são todas pessoas que têm uma simpatia pelo governo Lula. Mas recebi também outro dia o deputado Osmar Terra, que tem uma simpatia pelo presidente Bolsonaro, né? Eu acho que esse negócio assim, de meio que fla-flu, eu acho que isso é ruim, eu não consigo me encaixar nisso, sabe? Eu quero assim, o que é importante para esse país, né? Uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes. Meu pai veio de Portugal com 14 anos, né? Portugal 10 milhões de habitantes, São Paulo 12 milhões e meio de habitantes. Esse país que não pode se dar o luxo de ter um prefeito de uma tecla só, de um prefeito radical que fala com um e não fala com os outros, porque mas a cidade é complexa. Do ponto de vista da gestão, sim, mas a gente tem observado que na política brasileira como um todo, o eleitor anda nos últimos anos em busca de posição, né? A gente tem visto o eleitor buscar cada vez uma clareza ideológica maior. Então, é de se imaginar ali que isso ainda vai perdurar por algumas eleições. Talvez na próxima eleição isso fique um pouco evidente. Então, por mais que o senhor tenha uma boa relação com o governo Lula, me parece que o eleitor que tende a caminhar para o senhor ainda tem um pé ali mais
para a direita, né? O senhor se classifica onde no espectro político hoje? No espectro político eu sou um liberal, sou uma pessoa de centro, uma pessoa que tem uma experiência de vida muito importante, né? Eu montei o meu negócio, era uma salinha de 2x2, era menor do que esse estúdio aqui. E deu certo, então eu sei o que é empreender, eu sei o que é empregar, eu sei o que é pagar um DARF, eu sei o que é ter a folha de pagamento, eu sei qual que é a dificuldade da burocracia. E aí essa minha experiência de vida eu trago para a prefeitura para poder desburocratizar, para poder dar fôlego para o empreendedor, para ele empreender, para ele poder gerar emprego e renda. Eu morei na periferia, eu usei serviço de saúde pública, eu estudei em escola pública, então eu sei, eu não preciso ler, ninguém precisa me contar, eu vivi o que a pessoa que está lá nos extremos da cidade precisa. Por isso que eu estou muito presente, eu vou, estou direto lá. Toda hora eu estou no Capão Redondo, eu estou lá em Pirituba, estou em Perus, eu estou na Freguesia, eu estou em Itaquera, eu estou em Guaianazes. Eu gosto. Eu tenho essa coisa de conseguir entender o sofrimento das pessoas, tanto de quem empreende. Então eu circulo muito bem na Fiesp, nos congressos internacionais, nas questões de interesse da cidade, com os consulados, com os embaixadores. Eu tive a felicidade na minha vida, Cleice, de poder passar por bastante experiência e trazer essa experiência para poder tocar a cidade de uma forma justa. Então, como é que eu me posiciono? Eu sou uma pessoa que as pessoas falam, de direita. Eu sou de centro. Eu sou católico, praticante. Estava na missa ontem, à tarde eu fui assistir o jogo do Palmeiras, a minha família é uma família católica, eu tenho meus pontos de vista conservador, sou contra drogas, sou contra algumas questões que... Escola sem partido, por exemplo, é um tema que chegou a aparecer ali no debate político ali ao longo da sua carreira, né? Como que o senhor se posiciona em relação a esse tema? Eu acho que as pessoas não podem, de forma nenhuma, utilizar a escola para alguns poucos quererem fazer com que os alunos tenham ali o seu ponto ideológico e não o que é didático para ele poder desenvolver a tua forma de pensar, o teu raciocínio, né? Acho que quando você tem uma boa educação, aqui na cidade de São Paulo, quando era 3.860 o piso do professor, eu elevei para 5.050. A gente está fazendo um grande investimento na educação, entregamos 508 mil tablets para os alunos, para que a gente possa ter uma escola e um ensino de qualidade, e aí com o ensino de qualidade a pessoa ela ter o discernimento para ela definir o que é bom ou ruim. Ela não pode um professor ir para a sala de aula querer colocar na cabeça das pessoas que ela tem que ser de um partido A, de um partido B, de direita ou de esquerda, socialista, comunista, direita. Né? Eu acho que o ambiente escolar é um ambiente sagrado. As pessoas têm que ter o direito de irem para o ambiente escolar para poder aprender e não sofrer ali uma ação ideológica. Só isso. Prefeito, eu queria tratar de um assunto um pouquinho mais espinhoso aqui. No decorrer aí dos últimos períodos, o senhor teve que lidar aí com uma notícia de que uma empresa relacionada à máfia das creches teria feito repasses de recursos para o senhor, para a sua família. Eu queria saber em que pé que está essa história, como que o senhor responde aí a todo esse episódio, de que forma que isso pode, de alguma forma, afetar a sua candidatura à reeleição lá na frente, talvez. A gente está querendo ou não se aproximando já do ano eleitoral, começa antes, então é um tema que muito provavelmente a oposição ao senhor deve tentar explorar. Isso vai ser, pelo contrário, não negativo, vai ser positivo, né? Porque durante o período eleitoral, e infelizmente a eleição as pessoas acabam utilizando de artifícios muito, usar uma palavra assim leve, assim, né? Não legais, para não usar uma palavra muito... O senhor que é medido com as palavras, né? A gente deixa o senhor ser um pouco mais intenso aqui, não tem problema não, prefeito. E acaba utilizando essas coisas. Isso foi feito uma investigação pelo Ministério Público, e o Ministério Público fez toda a investigação, né, que teve que fazer, e foi arquivado. Não tem absolutamente nenhuma relação minha com nenhum tipo de envolvimento com nada errado. Eu nunca tive um processo. Eu sou empresário há muitos anos, né, vereador muito tempo, vice-prefeito, prefeito.
eu não tenho um processo, nenhum processo. Eu tenho uma vida limpa. A minha vida inteira foi de combater corrupção. Como vereador, eu participei, fui o relator da CPI do Teatro Municipal, pedi indiciamento de mais de 30 pessoas, fiz condução coercitiva, descobri uma série de falcatruas lá que a gente pôde corrigir, participei da CPI da dívida ativa, onde a gente conseguiu fazer um trabalho muito importante, recuperar muitos recursos, presidi a CPI da sonegação tributária. Na presidência da CPI da sonegação tributária, eu recuperei 1,2 bilhões de reais de sonegadores para a cidade de São Paulo. Pedi o indiciamento de mais de 99 executivos do sistema financeiro. Portanto, eu tenho um exemplo muito bonito de dar para as pessoas de coerência, de dedicação, de transparência, de ética, né? Então, agora, assim, denúncia vai aparecer para todo mundo que está em qualquer situação de poder, vai aparecer. O bom é que, nesse caso em específico, que surgiu lá durante o período da eleição, né, foi feita toda a investigação e o Ministério Público, por unanimidade lá no Conselho, arquivou porque não tinha absolutamente nada com relação contra mim. Prefeito, eu queria entrar num outro assunto que acaba interferindo também na cidade de São Paulo. O senhor teve conversas recentes aí com o governador Tarcísio a respeito do plano dele de privatizar a Sabesp. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua visão a respeito de políticas de desestatização, de que forma isso pode interferir aqui em São Paulo. A gente tem várias coisinhas, né, relacionadas a isso, também outros temas que têm a ver com o controle estatal do patrimônio, até a transferência da sede do governo paulista, ali sair do Palácio dos Bandeirantes, também, se o senhor quiser mencionar isso. Agora, o caso da Sabesp especificamente é um caso grande, que teria um impacto grande na cidade de São Paulo. Existem, inclusive, normas que prevêem o investimento de parte do faturamento da empresa aqui. Como preservar o benefício que o fato de a empresa ser estatal traz para a cidade de São Paulo, sem que ela continue sendo uma empresa estatal? Olha, a Prefeitura de São Paulo é o maior cliente da Sabesp, né? Então, depende muito da Prefeitura de São Paulo para poder avançar essa questão da privatização da Sabesp ou não. O que eu tenho conversado com o governador Tarcísio, e ele tem me tranquilizado bastante, é de que todo o estudo que ele encomendou e que está sendo realizado, e a ação que será tomada, se houver realmente o interesse do Estado e da Prefeitura, das prefeituras, de que seja algo positivo para nós, Estado e prefeituras, com relação à privatização. E que pode ser trazido muitos recursos para investimento e que a gente possa, inclusive, manter a tarifa ou reduzir a tarifa e acelerar as ações importantes de obras da Sabesp. Hoje, o nosso contrato, a gente tem garantido um investimento da Sabesp para a cidade de São Paulo, né, 7% para o Fundo Municipal de Saneamento, o FMSAI, 13% do faturamento da Sabesp deve ser investido em ações de obras aqui na cidade de São Paulo, indicados pela Prefeitura de São Paulo, para fazer ligações de rede de esgoto, ligações de rede de água, ampliar o serviço de saneamento na cidade. Eu coloquei isso para o governador Tarcísio e ele deixou muito claro que a gente vai ter um diálogo e definir aquilo que é importante para a cidade. Se for importante para a cidade, terá o meu apoio. Se não for importante para a cidade, eu farei as colocações. Com relação às concessões e privatizações, a cidade de São Paulo ela tem liderado aí o ranking das cidades em PPPs e concessões. Tem sido de muito sucesso o que a gente está conseguindo desenvolver aqui. Eu tenho recebido muitas cidades e até estados para poder conversar com o nosso pessoal aqui da Prefeitura para poder pegar o nosso modelo. A gente está avançando bastante. Só de 2021 para cá eu assinei 14 contratos de PPP e concessões, ou próximo de 14, algo bastante importante, que queria dar um exemplo aqui prático para as pessoas entenderem. Por exemplo, na gestão do prefeito João Dória foi feito lá a concessão do Parque Ibirapuera. A Prefeitura gastava 23 milhões de reais por ano com limpeza, segurança. Hoje é o privado
que tem a concessão que faz isso, a prefeitura não gasta, pelo contrário, ela recebe uma parte do valor do faturamento e continua público com um bom serviço, boa avaliação. Então, acho que é um modelo muito importante aqui que a cidade está desenvolvendo. Acabei de fazer agora a concessão do serviço funerário, a gente tinha 10 agências, hoje temos 23 agências, vamos ter todas as agências dos cemitérios reestruturados, reformados, melhora da qualidade do serviço e com o preço, conforme está no edital e assinado o contrato, manter o preço congelado que a gente tem hoje na cidade de São Paulo, além de manter o preço para os velórios e o serviço funerário sociais, com uma redução de 25%. Então, é uma boa experiência da cidade com relação a PPPs e concessões. E o que o senhor acha do Lula nessa área? Porque ele fala até em reverter a Eletrobras. Acabou revertendo a questão do Correio agora, né? Eu acho que precisaria pegar essas boas experiências que São Paulo está tendo, as boas experiências que eles já fizeram no governo deles, né? As boas experiências que foram feitas em outros governos. A gente precisa deixar a máquina pública menos inchada, com mais agilidade, né? Tem coisas que você pode passar para o privado com, evidentemente, a fiscalização do poder público, a gente tornar hoje os serviços com melhor qualidade. Prefeito, passa rápido. Já então, passou? Acabou? Vou ter que encerrar já. Nossa, mãe. Entrevista já vai rapidinho. Mas eu agradeço muito a presença do senhor aqui, foi um prazer receber o senhor. Obrigado. Um grande abraço, uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Queria agradecer também a todos vocês que acompanharam mais esta edição do Amarela Zoner, programa de entrevistas de Veja. Se você entrou nessa entrevista aqui no meio dessa conversa, aproveita, vai lá em todos os nossos canais digitais e assiste desde o comecinho. E eu volto, lembrando, a cada semana com um novo entrevistado. Na semana que vem a gente se vê. Até mais.